Olá, meus nobres amigos, nós vamos falar a respeito sobre reserva do possível e o mínimo existencial. Para você que não me acompanha nas redes sociais, eu fiz um breve artigo sobre esse ponto, estabelecendo alguns critérios de classificação e como necessários, inclusive, suficientes para que nós possamos compreender sobre esse instituto jurídico, ou dos institutos jurídicos, né? Reserva do possível é uma coisa e o mínimo existencial é outra. E a questão da categoria eu já entendo como princípios. Ambos são princípios do nosso direito e podem ser aplicados em determinadas situações. Primeiro, a reserva do possível e o mínimo existencial às vezes podem dar esse entrechoque, mas nessa luta entre ambos, logicamente deve-se prevalecer a dignidade da pessoa humana, como na verdade o subprincípio da dignidade da pessoa humana nessa categoria seria, portanto, o mínimo existencial. O mínimo existencial seria, na verdade, a proposição que ele deve estar ali alocado no nosso sistema jurídico. Há também a questão relacionada ao mínimo existencial em algumas situações específicas. Ela é aplicada, portanto, para a efetivação de direitos fundamentais, como direito à saúde, alimentação, lazer, vestuário, em determinadas situações em que o poder público tem que agir. E aí, por vezes, acaba havendo essa judicialização do direito, judicialização em determinada situação específica. E aquela situação específica, ela vai para a justiça, por isso que diz judicialização de políticas públicas. E também nós temos elementos que trazem e que fazem com que essa efetivação de direitos não seja letra morta, não seja apenas um texto simples qualquer, mas na verdade possui uma força. E por isso que nessa questão de força, que nós temos que entender como valores, e os valores são reservados a isso. Porque eu comecei a falar sobre o mínimo existencial. Primeiro, que o mínimo existencial é algo necessário e suficiente para que seja dada a efetividade de direitos fundamentais, aquilo que eu já mencionei. No tocante a essa teorização, né, a reserva do possível seria o contraposto, né? Algumas pessoas entendem, na verdade, alguns juristas, alguns julgados, na verdade, do STF, do STJ e também de algumas cortes, né, da TRF, dos TJs dos estados, falam que se trata apenas de uma teoria, né? E também existe esse juízo que nós temos a analisar, e aí nós temos que observar na reserva do possível, já diferente do mínimo existencial, que eu vou falar também as características, mas voltando à reserva do possível, é um contraponto, porque trazia como argumento do Estado de não querer aplicar determinada situação. E por conta disso, olha, eu não posso dar o remédio adequado àquele paciente, àquela pessoa que está pedindo na justiça, por conta dessa reserva do possível. Eu só posso atuar aquilo que eu posso, e não aquilo que eu deveria cumprir. E este argumento existe, na verdade, como base. Só que o Supremo fez essa questão da teorização, ou na verdade um princípio, que eu já falei, uma categoria necessária, né, como princípio da reserva do possível, exista, portanto, com elementos específicos, como a disponibilidade fática dos recursos, a disponibilidade jurídica também de recursos e também a questão lógica no tocante à razoabilidade e à proporcionalidade aplicada ao caso concreto. No tocante à questão da disponibilidade fática de recursos, diz respeito à questão do resguardo a todos os critérios mais abrangentes de forma única e individualizada, trazendo uma maior efetividade das demandas semelhantes. O que você pode dizer que, se havendo recursos, de fato, eles devem ser aplicados. Se é disponível aplicar aqueles determinados recursos, deverá ser aplicado no caso concreto. Na questão jurídica, isto que se diz respeito ao aspecto legislativo, porque por vezes nós temos situações em que não exista uma lei, né? O Poder Judiciário acaba tendo que intervir em determinadas situações por violação de direitos fundamentais. Inclusive, esse vácuo legislativo não pode também gerar a questão relacionada ao ativismo judicial, que já ocorreu em determinadas situações, que depois poderíamos tratar sobre ativismo judicial, outro tema muito importante. Mas esse ponto de disponibilidade jurídica de recursos diz respeito
ao ponto de violação de direitos no tocante a os poderes da República. Nenhum poder poderá sobrepor ao outro. E esse seria o check and balances. Então, os freios e contrapesos, né, melhor dizendo, nesse caminho, a intervenção mínima do Estado, aí nós temos que observar o que o Supremo faz, este corte específico como a intervenção mínima do Estado, que é essa minimização, eu vou tentar aplicar a lei ao caso concreto. Então exista, portanto, uma disponibilidade fática, uma disponibilidade jurídica de recursos, e aí nós temos questão do juízo de ponderação. E aí, logicamente, quando se faz toda essa leitura desses requisitos, seguramente nós temos que dizer que se não se trata aqui a reserva do possível como algo negativo. Não é algo negativo. Logicamente não é. Porque você tem que observar que o Estado também existe realmente sua limitação. Porque, por vezes, existe essa questão de demonização, dizendo que, olha, é tudo vai ter se aplicado essa teoria ou este princípio a todo qualquer momento. Mas são valores. Então, sendo valores, deve ser considerado como princípio. Não como teoria e nem regra. Porque não, se fosse uma regra, estaria numa lei, inclusive. Seria outro argumento que se pode se afastar como uma regra. Dentro dessa dimensão jurídica, nós temos que observar, eu fiz também o destaque de um julgado do STJ falando sobre o mínimo existencial, mas eu não vou falar a respeito desse ponto agora. E a questão de proporcionalidade é a aplicação de forma justa e adequada aos direitos fundamentais. Então nós temos que resumir essas três características: disponibilidade fático-jurídica e na questão de proporcionalidade ou razoabilidade. São três elementos basilares para que sejam aplicados o mínimo a reserva do possível, perdão. Agora, no tocante ao mínimo existencial, nós temos esta provocação, né? Porque, por vezes, o mínimo existencial ele tende a ser algo muito mais importante do que qualquer situação. Por exemplo, já mencionado nesses pontos, tocante ao direito à saúde, educação, direitos aos desamparados, né, o direito ao alimento, vestuário, o abrigo. O Estado deve promover o direito, por exemplo, à justiça, acesso a ela. Né? Você ter acesso à justiça é o mínimo existencial. O Estado tem que aplicar as políticas públicas, aplicar meios e mecanismos jurídicos. Então, apenas a efetivação de tais direitos, evitando-se a letra morta. Porque se você evita a letra morta de lei, você tem essa efetividade. Você tem que aplicar o caso concreto. E o mínimo existencial, ele existiu como elemento de contraponto, mas não é, em verdade, isso. Porque a reserva do possível, na verdade, seria uma limitação. E o mínimo existencial é um pouco mais abrangente. E não são contrapontos. Claro que no momento que se há esse entrechoque de princípios, aplica-se o princípio mais benéfico, ou o princípio mais importante naquela situação. E quais deles são os mais importantes? Lógico, o mais importante de todos do mínimo existencial. O mínimo existencial para a sobrevivência de um ser humano, tocante ao pedido de medicamentos, por exemplo, perante ao SUS, né? Isso seria um exemplo. Nós teremos que promover a questão da saúde. Eu coloquei um julgado no meu artigo falando sobre a decisão da STJ, da promoção da efetivação de direitos sociais. Se você quiser ler a questão do direito à saúde, né? O mínimo existencial deve ser aplicado quando houver a incompetência na inadequada implementação de programação orçamentária e a incapacidade de gerir recursos, devendo ser concretizados direitos em prol das pessoas desfavorecidas. E aí tivemos diversos questões específicas. E a omissão do Estado, logicamente, ela vai culminar em diversas demandas judiciais. É aquilo que eu já menciono, essa questão da judicialização do direito, aplicando-se à efetividade. E aí o entrechoque. Nós temos direitos, questões relacionadas a direitos de um lado e a questões das políticas públicas de outro, porque por vezes não foi aplicado adequadamente aquela situação e por conta desta inadequação do Estado, o cidadão não pode ficar
de mãos atadas. Ele deverá promover uma ação na justiça para buscar, por exemplo, vagas de leitos e UTIs, o custeamento de medicamentos, ainda que não sejam efetivos, né, em determinada situação, mas existam julgados já recentes falando que, mesmo que seja de caráter experimental, não pode ser aplicado em qualquer caso, e temos essa efetivação, né? O seu mínimo existencial, ele sedimenta também a posição de uma responsabilidade no tocante à assistência à saúde, consequentemente é algo importante em questões práticas, como um direito à vida. Nós temos que citar um exemplo recente, no tocante a um paciente que necessitava de exames de epilepsia e o Estado não queria custeá-lo, não tinha condições de custeá-lo nessa situação. E aí ele teve que promover uma medida judicial para ser custeado o seu tratamento de epilepsia. Mas poderia ser qualquer tipo de doença e que o Estado não consiga arcar, o cidadão também não consiga também prover de seus custos para conseguir objetivar aquele direito. E este seria, portanto, uma posição que hoje nós temos que abrir essa discussão. Esta questão do mínimo existencial, reserva do possível, são conceitos que não estão na legislação. São questões doutrinárias, jurisprudenciais e fundamentais hoje para que no trato de uma posição de que o Estado deve agir, deve cumprir com a efetividade de direitos fundamentais. E, inclusive, essa implementação de disponibilidade fático-jurídica é importante, sim, porém, a posição acima dela é o que está na própria Constituição. Eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Se inscreve no canal, que esses temas são muito importantes para você que está se preparando para concursos, que são inclusive dos mais exigidos, e você pelo menos deve ter um conceito em sua mente do que, pelo menos, o que você está visualizando, uma visão inicial para você se aprofundar nos seus estudos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.